Essa é uma palavra de fim de ano que eu deixo com você em nome de Jesus. Espero que você se lembre dela o ano todo e a vida inteira. Simples, mas não esqueça, pelo amor de Deus. O que eu vim falar hoje foi algo que me brotou no coração há pouco, que está aqui no Salmo 106, a partir do verso 13 ou 12, que diz assim: Então creram na sua palavra e lhe cantaram louvor. É uma coisa parecida com o que a gente vê na descrição de João, capítulo 8, no Evangelho, quando um grupo de judeus ouviu Jesus falar em Jerusalém, e lá está dito: E então creram na sua palavra e disseram a Jesus: Agora sim que tu falas claramente, por isso agora nós cremos em ti. Aí Jesus disse: Vocês creem em mim? E aí disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na mesma hora, o mesmo grupo pegou em pedras para apedrejá-lo. Era o grupo que tinha acabado de dizer que tinha crido nele. Um bando de crente, né? Agora a gente crê, mas não mexe em nenhum conceito, senão a gente mata. Não nos contradiga nem nos chateie. Se a gente disse que crê, então considere isso um grande elogio e viva dessas migalhas. Mas nunca foi o caso com Jesus, como não é o caso com Deus. Então creram quando eles viram as águas se abrirem, e o Salmo aqui fala da história de Israel, desde a saída do Egito, o Mar Vermelho, vai, até entrar na terra de Canaã, sempre fazendo as maiores barbaridades, um povo inconversível que não entendia nunca nada e que não guardava por muito tempo, aliás, sempre, por muito pouco tempo, sem nenhuma raiz. Eles largavam tudo e esqueciam tudo. Então, por terem visto o Mar Vermelho se abrir, creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. É aquele episódio de Miriam cantando o Senhor e glorificando a Deus que abriu o mar e tudo mais. Quem já leu o Êxodo lembra disso. Aí vem o verso 13 que diz: Cedo, porém. Você imagina, não precisava ser o Mar Vermelho. Se você chegasse ali no Parque das Garças, no Lago Norte, e a gente chegasse do outro lado, se você andar reto, você vai acabar lá no Jardim Presidencial do Alvorada. Eu já fiz muito de stand-up paddle, ir até lá e voltar. Se você chegasse ali em nome de Jesus e abrisse o Paranoá, e esse grupo aqui estivesse lá na Praia das Garças, só esse grupinho, e todo mundo atravessasse dentro daquela Brasília abandonada embaixo d'água, com casa velha, com tudo. Ali, meu Deus, é uma maravilha para os peixes, porque tem toca para todo lado, tem jacaré crescendo. Eu mesmo já botei tartaruga lá, tem camarão que não acaba. O lago está ficando cheio de vida porque tem esses muitos elementos submersos das casas e casebres e obras de construção que ficaram soterradas, submersas debaixo do lago. Chegássemos ali e, em nome de Jesus, estendêssemos a mão e o lago se abrisse, por quanto tempo vocês acham que isso poderia impressionar vocês? Você acha? É? Então Deus te abençoe. Quem foi que falou isso? Você? Deus te abençoe. Você é uma pessoa rara. Rara. Porque eram muitos milhares lá em Israel. E só uns poucos não esqueceram. A maioria absoluta, diz aqui o texto, cedo, porém, depois de verem tudo isso, olha o que se diz aqui, cedo, porém, se esqueceram. A facilidade que a gente tem de se esquecer das intervenções de Deus, do cuidado, do carinho, da provisão, do livramento, da proteção, da porta aberta que a gente não esperava, de coisas que nos acometem para o bem que a gente jamais nem sonhava, deveriam ser realidades a nos marcarem para sempre. No entanto, a nossa natureza piorou daquele tempo para cá. Hoje,
Nós estamos infinitamente menos desenraizados e comprometidos com a história, com Deus, com a graça, com a relação dele com a gente, com os cuidados passados. Nada se acumula como gratidão que fomenta a fé, esperança e compromisso. Praticamente nada, em muito pouca gente, as coisas perduram. Se naquele tempo já era assim, e aquele era um tempo sem essa multidão de informações, que você acaba de ver uma e passa para outra, passa para outra, passa para outra, daqui a pouco não lembra mais de nenhuma. Cedo, porém, logo, esqueceram. E não lhe aguardaram os desígnios. Esse esquecimento produz uma pressa de novas soluções. Não importa qual tenha sido o tamanho, a profundidade ou a impossibilidade da intervenção de Deus em nosso favor, a nossa memória afetiva, emocional e de caráter, e até de capacidade de guardar, armazenar informação com consistência grata e feliz, é mínima. Mínima. Eu já estou há mais de meio século pregando o Evangelho. Eu já vi milhões de pessoas. Eu não estou com hipérbole. A minha vida foi uma vida de... Quando não tinha ninguém, eram milhares, mas geralmente eram milhões todos os anos, ouvindo aqui, em todo lugar, e gente que vinha chorando. Meu Deus, Deus é bom, é lindo. 2 anos depois você encontra com a pessoa, ela está numa amargura, numa raiva, parece que não aconteceu nada, esqueceu tudo. Isso eu estou falando de meio século e pouco de experiência, todo dia com gente. E nessa experiência acumulada eu vejo que nos últimos 10 anos, 5 anos, a capacidade de amnésia, de esquecimento, aumentou enormemente mais. Outro dia o Dilson estava me perguntando, eu tenho sentido falta de um monte de gente que frequentava lá o La Salle, nossas reuniões, aqui, ali, acolá. O que aconteceu com eles? Mudaram? Não, eu falei que a maioria continua aqui em Brasília. Tiveram alguma decepção? Não. Quando encontram comigo por aí, é beijos, abraços, meu pastorzinho, meu reverendo, meu amor, nunca mais me esqueço de ti, mas não aparecem nunca mais, porque não tem raízes, e porque só conseguem seguir se houver um sargentão em cima deles, dando cacete, lambada, ameaçando de morte, de inferno, de juízo divino. Aí eles vão, eles vêm, mas se você diz, olha, Deus é bom, é graça, é misericórdia, sirva-o por amor, ame-o, viver com ele em liberdade, não tem nada mais maravilhoso. As pessoas dizem, ai, que bom, que lindo, mas é rápido, são esquecediços. Depois de um tempo tem gente que chega para mim e diz, ah, pastor, sabe, essa mensagem da graça é maravilhosa, mas eu estou com uma saudade do Senhor dos Exércitos. Enorme, saudade, eu quero espada. Meu general é Cristo. Esse negócio assim, vamos para a guerra, todo mundo baixando. Tem um legendário dentro de cada um aqui. Cedo, porém, esqueceram que não lhe aguardaram os desígnios. Porque o desígnio de Deus tem o tempo dele de cumprimento. Mas quando você entra nesse molde, nesse estado de querer que todo dia Deus mude o cardápio, diferentemente do que você disse, na minha vida não mudou nada, mas paradoxalmente mudou tudo, porque mudou o teu olhar em relação às demais coisas, a maioria inverte esse processo. Quer que, de fato, Deus seja o Deus apenas do exterior e dos cardápios e das mudanças e das ofertas novas. Eu não estou gostando, está repetindo muito esse maná, está repetindo muito a mesma comida. Não é só codornizes. Meu Deus, será que não tem criatividade para fazer um prato diferente? Virar um chefe celestial que ajude a gente a ter algum tipo de variedade de cardápio, de provimentos, de prazeres. Não aguardaram o desígnio.
o tempo, a hora, a intervenção, que é algo que demanda constância, perseverança, comprometimento, fidelidade, inabalabilidade, continuidade e nenhum esmorecimento. A gente cansa, mas não esmorece. A gente fica perplexo muitas vezes, mas a gente não desiste. Quando aprende a aguardar o desígnio. Aprender a aguardar o desígnio é aprender a viver com felicidade contra tudo, contra todos, apesar de tudo e de qualquer coisa. Eu sei que o desígnio dele vai se cumprir em meu favor. E eu aguardarei o seu desígnio com toda a fidelidade no meu coração. E entregaram-se à cobiça. Começaram a olhar em volta e dizer, poxa, que libertação mais limitada é essa de Deus? Traz a gente para cá. Eu queria era variedade, saudade da noite no Egito. Saudade das gatas egípcias. Saudade do batuque egípcio. Saudade do pagode de Faraó. Saudade, meu Deus, a gente está aqui. Aí começa a imaginar o que eu poderia ter. Tem gente com a minha idade que já tem isso, aquilo outro. Já viveu variadas experiências. E eu estou aqui com um marido só. Uma esposa só. Enquanto, meu Deus, como tem gente... Eu tenho uma irmã que, meu Deus, já passou... Todos os jogadores dessa nova Copa do Mundo de 2026 já passaram por ela, que é a maior Copa da Terra, essa que vem agora aí, né? São quantos clubes, quantos times? É uma verdadeira Messalina, a tua irmã. A Messalina era esposa do imperador Cláudio, que se orgulhava de que nenhuma prostituta de Roma aguentava mais homem do que ela numa noite. E ela nunca perdeu um campeonato. As prostitutas, quando davam às 7 horas da noite, eu não aguento mais de tanto soldado. E a Messalina diz, já acabou? Manda mais. Tem gente que se compara com isso e fica com cobiça. Eu tenho outros amigos que quantos carros já tiveram, quantas casas já compraram. Aí começa a viagem da fantasia, porque não aguardaram o desígnio. E o desígnio não promete quantificações materiais, promete paz, segurança, contentamento, sustento, sabedoria, luz e entendimento, mas também os conteúdos e os significados são alterados. E quando eles se esmaecem em nós, a cobiça explode, com todos os seus devaneios e as suas ilimitações. Entregaram-se à cobiça e tentaram a Deus na solidão dos seus corações e do deserto, murmurando para dentro e murmurando para fora, descontentes, chateados, sem alegria de graça, de libertação, perdendo a emoção da fé. E a fé não é uma emoção, mas a fé, quando se enraiza profundamente em nós, ela também tem a sua carga de emocionalidade saudável. Mexe também com os nossos afetos, nossos sentimentos. Produz um namoro com o invisível, com o imponderável, com a certeza de que não estamos só, que somos vistos, acolhidos, guardados, e não precisamos temer nada nem ninguém, e que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Mas tem que aprender a guardar o desígnio. Aí vem o texto sobre o qual eu quero falar, verso 15. Concedeu-lhes o que pediram. Eles não queriam aguardar o desígnio, aí eles começaram a designar para Deus o que Deus tinha que fazer por eles. Não sei, nem estou mais interessado em qual seja o desígnio de Deus, o que importa mesmo aqui é o que eu designo como vontade para mim. É PNL, Programação Neurolinguística dos Meus Desejos. Eu vou designar para Deus.
Eu quero. E o indivíduo desenvolve aqui no deserto, tanto quanto hoje em dia entre nós, nos milhões de igrejas que tem por aí, eles desenvolvem uma espiritualidade do pedir incontrolável e ensandecido de qualquer coisa a Deus. E eles acham que se você se referir a Deus, pedindo o que quer que você queira, isso é sinal de fé, é sinal de liberdade com Deus, de poder e de conhecimento de Deus que ninguém mais tem. Porque o que se ensina por aí é que se você projetar, imaginar, designar, gritar, pedir e se esfaimar de desejo sobre objetos, pessoas, coisas que você queira, Deus vai se obrigar a designar o que você a ele designou como vontade, capricho, desejo do seu coração descontente. E aí há uma inversão imediata. Você não precisa fazer um ídolo para adorar, nem inventar um Deus com outro nome. Você já não tem mais relação com Deus. Você chama ele de Deus, chama ele de Senhor, chama de Jesus, mas é só nomenclatura, semântica e definição. Deus não está lá, Jesus não está lá, não há coisa alguma de Deus. É você e o universo. É você aprendendo cursos de vibração, de aumentar a frequência, como na internet estão ensinando para todo lado. Aumenta a frequência. Bota a frequência nisso, que aí o universo realiza e vai. Aí você não tem limite. Você sabe por quê? Que ele tem 10 carros e você não tem nenhum? A frequência, meu filho. É a objetividade do pensamento. É a concentração. Outros dizem, é o terceiro olho. Aí tem gente que tem um terceiro olho em outro lugar, né? O terceiro olho. Seja lá o que seja. Mas praticamente todo mundo cai nessa. Concedeu-lhes o que pediram e aí eles dizem, não, Deus está comigo porque foi Ele que me concedeu. Deus concede coisas que fazem mal a gente. Quando a gente entra nesse estado de idolatria objetica, de orações de obsessão, de pedidos ante os quais você diz, ou tu me atendes, ou eu me mato, ou eu vou fazer qualquer desgraça, ou eu vou renegar o teu nome. E não é por causa disso, porque Deus não está nem aí. Se você gosta dele ou não gosta dele, quem sofre é você. A tua relação com a vida é o que a vida vai te trazer, que vai mostrar para você o que significa existir no vácuo. Mas o texto do Salmo 106 diz, concedeu-lhes, atendeu-lhes. Um monte de gente que anda por aí pedindo o dia inteiro. Eles vão para as reuniões, novenas, cultos, tudo. Senhor, eu quero, me dá, ó Deus, me dá, eu só crerei. Haste-te, que tu és Deus, se tu me deres o que eu estou pedindo. Aí Deus libera o diabo para responder a tua oração. Concedeu-lhes porque ele é soberano sobre todas as coisas. Agora, os veículos que se manifestam para produzir essa concessão são demoníacos, como o próprio Salmo vai dizer aqui mais adiante, enquanto isso adoravam a demônios. Concedeu-lhes. É vago. Para quem lê desavisadamente, parece que é Deus dizendo assim, puxa vida, você me venceu, não aguento mais. Tá legal, o que é? Quantos Ferraris? O que é um Rolex só, que é o teu sonho de consumo? É? Tem mais alguma coisa? Pede logo tudo de uma vez, manda uma lista enorme. Que aí eu despacho de uma vez só. E a palavra é despacho. Porque é praticamente um despacho. Esse pessoal faz despachos para Deus, despachos de dízimos, despachos de oferta,
despachos de frequência, despachos de oferecimento para serem obreiros a serviço de algum narcisista megalomaníaco que se chama de pastor, apóstolo, bispo, ele e sua mulher igualmente episcopizados. E você está ali nesse meio, servindo a esse Deus que concede o que você designa para ele conceder. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Você podia repetir isso comigo? Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. E aí, para a gente concluir, porque eu quero que a gente tenha tempo para a mesa do Senhor aqui, para participarmos juntos, eu quero apenas que você pense em quais são as coisas que você deseja. O que você deseja? Mas deseja mesmo, deseja muito. Pelo que você tem orado? É algo que tem harmonia com Jesus, com o Evangelho, com as pautas de Jesus, com as orações que Jesus ouviu e em razão do que ele salvou pessoas nas calamidades que carregavam. São orações que têm a ver com o melhoramento da sua mente, da sua alma, do seu ser, da sua compreensão, o aumento da sua sabedoria, da sua pacificação, da sua harmonia interior, da sua capacidade de amar e praticar amor? Ou são objetos, quantificações, propriedades, posições, alcances, percepções, famas, cultos psicológicos que você gostaria de receber de todas as direções? O que ocupa a mente, a oração, o desejo e o projeto interior do seu ser? Porque qualquer obsessão é equivalente a uma oração. Se você passa o dia inteiro só dizendo, se eu tivesse isso, eu seria feliz, meu Deus, eu quero, muda o cardápio, Senhor, pelo amor de Deus, me traz alguém que me surpreenda totalmente, que faça todas as minhas amigas ficarem com inveja de mim. Oh, Jesus, por favor, eu quero um emprego para poder tirar uma onda em teu nome. Uma onda, pelo menos na igreja, para eu chegar com um dízimo que ninguém tenha como comparar. Senhor, para a tua glória, me dá. Eu quero. Quando é que tu vais me atender? Tu és bom, tu és mau, não vês que eu sou um teu filho e eu quero. É a oração do filho pródigo, me dá tudo que tu tens, que eu faço melhor gestão do que tu. Na minha mão, eu serei feliz, na tua mão, eu apenas ficarei esperando o teu desígnio e não é bom para mim. Concedeu-lhes o que queriam. Eu dou graças a Deus por algumas orações que eu fiz a ele e que ele não me concedeu, que me salvaram. Meu Deus, se ele tivesse me concedido, eu não estaria mais nem aqui, eu teria morrido há muito tempo. Deus me salvou de muitas orações. Me libertou das minhas orações. Graças a Deus, razoavelmente cedo na vida. Porque tem gente que não aprende nunca e nunca mesmo. Mas logo eu comecei a ver, quando o tempo ia passando e eu fazendo exegese do meu passado, agradecendo porque aquilo que eu tinha querido tanto, graças a Deus, ele não tinha me dado, do contrário, eu teria me enterrado junto com o meu desejo. É uma bênção quando Deus não nos concede tudo o que pedimos. É uma bênção quando ele demonstra que o nosso lugar nessa colocação de oração é a de aguardarmos a manifestação do seu desígnio. Ele conhece meu coração, as minhas necessidades, ele me ama, ele cuida de mim, ele tem cuidado de mim e me dado até o que eu não peço.
Aliás, eu parei de pedir qualquer coisa há muitos anos. Hoje em dia eu só oro por pessoas. Por pessoas eu estou orando sempre. E há ocasiões em que tem algum desafio muito grande e nós não temos meios humanos de atingir. E eu sei que Deus tem prazer em me ouvir. Quando eu chego com a motivação certa, com o coração certo e quebrantado e com o espírito dobrado, vergado, voluntário, amoroso e humilde, a minha mulher sabe quantas vezes ele tem, quantas vezes toda semana, às vezes todo dia. Pá! Cair em cima ali, aquela coisa linda. E você vai aprendendo a não dar ideia para Deus. É uma coisa que eu aprendi. Eu faço tudo para não dar nenhuma ideia para Deus. Porque as minhas sempre pioram a manifestação da graça dele, que suporta qualquer que seja a minha objetivação de projeção de desejo. Eu simplesmente digo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho que isso é mais do que suficiente, né? Ou eu preciso dizer, o Senhor não esquece da fimose, tá? Da fimose. Põe a mão sobre a fimose, tá, Senhor? Põe a tua mão aqui sobre essa manchinha, a minha manchinha. São tantas coisas que as pessoas passam a vida dedicadas a pedir a Deus, só não se submetem ao seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, tem a ver com cumpra-se o teu desígnio. E eu estou aqui para ser objeto de todo o teu amor, graça, lição e sabedoria. Então, tome cuidado com o que você chama de minha lista de oração, com os seus objetos de oração, com as suas intervenções de oração, com o seu desejo de intervir, de ser um interventor celestial na vida dos outros, na vida dos filhos, na vida de parentes, na vida de pessoas variadas. Não dê ideia. Se eles estão sofrendo, faça oração. Se eles estão alegres, cante louvores. Se eles estão doentes, põe as mãos sobre eles e unja-os com óleo em nome do Senhor e peça que o Senhor seja o Deus da graça na vida deles. Mas não passe daí, não dê nenhuma ideia. Porque você pode justamente insistir, pedindo a Deus que abençoe o veneno que você quer tomar. Pedindo a Deus que unja o ladrão que vai te roubar. Pedindo a Deus o homem que vem para a tua vida para te violentar, para te abusar, para te maltratar, para tentar te homicidificar. Entregue! Espere o desígnio. Confie nele. Mas não fique pedindo o que o seu coração cobiçoso, invejoso, comparativo, infantil, materialista, quantificador, corrompido por este mundo, estabelece como pauta de oração que você quer arrancar diante de Deus, não importa quais sejam as consequências, mesmo que a sua alma seque. Eu conheço boa parte desse pessoal que só fala de prosperidade, dinheiro, isso e aquilo. Tem alguns que eu conheci criança, como o André Valadão, era um pirralho lá quando eu ia pregar na Lagoinha do pai dele. Um garotinho que puxava nas minhas calças. Hoje se tornou essa coisa que a gente conhece, né? E outros muitos, todos eles. Uns já eram mais adultos, outros eram jovens, outros ainda eram crianças, mas cresceram para se tornarem essas coisas indesignáveis. A ênfase toda é ter, dar, eu quero. Tudo é medido por tamanho, por arrecadação, por quantificação, mas está todo mundo com a alma morta. Todo mundo seco. Tudo que você vê ali é performance. São bonecos de carne sem o Espírito Santo, fazendo risinhos para você aplaudir as besteirinhas. E hoje eu li
que 65% da população brasileira é composta de analfabetos funcionais, que tem uma incapacidade radical de compreender, por exemplo, o que eu estou falando aqui. Esse é um grupo muito especial, por isso a grande maioria não vem. Eles não vêm porque não entendem. Não vêm porque não entendem. Eu espero que você tenha vindo e esteja entendendo. E que volte para aprender a crescer muito mais. Porque quando você se vicia nessa espiritualidade utilitarista e consumista, a consequência implacável e inevitável é a morte da alma. Ela seca. Você perde toda a vida íntima com Deus. Tudo isso desaparece, o temor do Senhor, a sensibilidade de consciência, a intimidade com o Espírito de Cristo, a paz de Jesus que excede a todo entendimento, a certeza do cuidado dele contra tudo e apesar de tudo e de todos, sabendo que ele nos trouxe até aqui, nos guiará até aquele dia, que o que nos tomou pelas mãos não nos abandonará em trajeto nenhum e continuará com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Qualquer outro projeto diferente desse pode ser feito em nome de Deus, mas definha a alma. Ela seca, ela morre. Como aconteceu com esses indivíduos descritos nesse salmo, que ficaram rodando atrás do rabo 40 anos no deserto, não tomando posse de nada e não entraram em coisa nenhuma e se sucumbiram no caminho porque viraram zumbis de desejos perversos. Tome cuidado, porque esse estado de coisas pode acometer a qualquer um de nós. Eu já vi gente que começou muito bem e 20 anos depois tinha se tornado um ente completamente irreconhecível em relação a como tinha começado tão bem. A alma morreu. A alma só se mantém viva se ela se alimentar de Deus todo dia, com gratidão, com louvor, com entrega, com confiança, com a certeza de que Ele cuida. Não tem nada, mas vai aparecer. Eu não tenho nada para amanhã, mas eu já tive para hoje. Amanhã Ele vai cuidar de mim também. E eu faço a minha parte. Eu faço os meus esforços. Eu faço o que, humanamente falando, dignamente, tem-se que fazer. Mas eu não transfiro nem para a ação da minha vida, com toda a inteligência que eu possa praticá-la, o socorro que vem do alto, que frequentemente me surpreende para além de todo o meu planejamento, e a boa vontade de Deus se cumpre sempre absolutamente melhor em meu favor.